Se a sua intenção é montar uma bike do zero, principalmente utilizando tecnologia Boost no quadro, este vídeo aqui é ideal para você. Eu fiz uma lista com 4 opções de quadros que apresentam um melhor custo-benefício no mercado hoje que já tenham essa tecnologia. Se você estiver interessado, bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Vale lembrar que esse vídeo não se trata de um ranking dos modelos que serão listados aqui, até porque nós sabemos que além desses modelos existem outros modelos que também podem ser boas opções. No entanto, eu escolhi aqui 4 opções para te ajudar nessa escolha, principalmente o critério de custo-benefício, ou seja, modelos que tenham tecnologia Boost, mas que também não tenham um valor muito exagerado, que esteja provavelmente aí dentro do seu orçamento. Cada opção apresenta um valor diferente, você analisa qual das características que mais se encaixa no seu perfil, qual delas que mais se encaixa também no seu bolso, depois faz aí a sua pesquisa onde você encontra a melhor forma de compra para esse quadro, caso tenha interesse em alguns desses modelos. Sem mais delongas, bora para nossa lista. Primeira opção da lista, a modelo de quadro em alumínio 661, obviamente que é Boost, já com tecnologia de caixa de direção Tempered, traz opção de cabeamento interno, inclusive já para canote retrátil. Além disso, a sua geometria também é bastante moderna e atualizada, tendo em vista que ele traz aqui um ângulo de caixa de direção de 68 graus, que já é bem race. Na minha opinião, é uma excelente abertura de caixa de direção. Apesar de que nós sabemos que geometria não basta analisar apenas a abertura de caixa de direção, mas esse é um parâmetro muito importante para que tenhamos aqui uma noção de como que é a geometria desse quadro. Além disso, ele suporta canote de até 31.6, também suporta pneus com largura de até 2.4, a caixa de direção é cônica e aqui inclusive nós temos a vantagem de que esse quadro já acompanha o eixo da roda, ou seja, o eixo 12 por 148 mm, que é o eixo passante. Nem todo quadro acompanha esse eixo. Esse modelo de quadro já acompanha e, na minha opinião, é também uma vantagem. Já com relação ao peso, no tamanho 15, esse quadro pode pesar cerca de 1,730 kg. Porém, ele pode pesar um pouco mais, chegando a pesar 1,900 kg no quadro tamanho 21. Ou seja, há uma pequena variação dependendo do tamanho que você vai escolher, mas de qualquer forma, ele fica abaixo dos 2 kg. Trazendo aqui uma excelente opção em termos de peso para um quadro para quem está buscando um pouquinho mais de performance. E aqui vai uma observação importante, o fabricante indica que esse quadro seja utilizado para grupos de apenas uma coroa. Eu não estou dizendo que talvez você não consiga lá fazer um ajuste e utilizar um grupo de 2 coroas, por exemplo, na frente. Mas a indicação do fabricante é que seja para grupos de uma coroa. Inclusive, nós não conseguimos enxergar diretamente nele a opção de você instalar um câmbio dianteiro, por exemplo. Então, por isso, é importante que você já saiba dessa informação. E por fim, o preço, obviamente que não dá para dizer aqui exatamente o preço que ele custa, porque pode mudar muito, mas a média de preço desse quadro é em torno de R$ 950 até R$ 1.200. Vai variar um pouco, vai depender um pouco da loja que você vai acessar, ou do site ou da plataforma, mas é aproximadamente esse preço. De qualquer forma, na descrição do vídeo eu deixei um link para vocês conferirem mais detalhes. Obviamente que nós também deixamos dos outros modelos que serão citados, então caso vocês tenham algum interesse em algum desses quadros, basta clicar no link para saber mais detalhes ou até mesmo se você tiver intenção de comprá-los. Bora para o próximo modelo. Segunda opção é o quadro First Shelby Boost Gold, um modelo inclusive lançado até recentemente pela marca. Esse é um modelo muito indicado para uso mais moderado, ou seja, para quem quer montar uma bike com tecnologia Boost, mas ainda assim não pretende investir em componentes que custem mais caros, ou seja, componentes mais acessíveis. O Shelby Boost também é um quadro de alumínio 661, já traz rota para cabeamento interno, inclusive para canote retrátil. Porém, aqui vale uma observação importante, a largura máxima suportada de canote para esse quadro é de 27.2 mm. Esse também já é um dos motivos que esse quadro não é tão indicado para você que pretende investir muito mais em componentes, já que um canote de 27.2, por exemplo, na grande maioria das vezes é utilizado mais em bikes de entrada. Mas mesmo assim, se você fizer uma boa instalação, um bom canote aqui, você vai conseguir montar certamente um bom projeto
mesmo com essa largura de canote. Ele também possui caixa de direção cônica, suporta pneus de até 2,35 kg e o seu peso aproximado é de 1,9 kg, ou seja, abaixo dos 2 kg e, na minha opinião, uma excelente opção para a categoria desse quadro. E uma das grandes vantagens desse modelo é que você pode montar grupos com diferentes configurações, não apenas de uma coroa, por exemplo. Se você optar por duas coroas, como 18 velocidades, 20 velocidades, 11, 12 velocidades, você tem essa opção também. Ou seja, é um pouco mais versátil nesse sentido. Além disso, ele é o modelo mais acessível da nossa lista, tendo em vista que já é possível você encontrar esse quadro a partir de R$ 639. É um preço bem justo, na minha opinião, para as configurações que ele está oferecendo. Além do fato de ele não oferecer uma opção para canotes mais largos, por exemplo, é uma coisa até um pouco particular, que é a questão do grafismo. Eu particularmente não achei interessante nenhuma dessas duas opções. Na verdade, a que ficou mais aceitável para mim é essa aqui com lilás, tá? Essa aqui, pelo menos, para mim parece que ficou um pouco mais interessante. A cor prata que vem nessa segunda opção até me agrada, mas o detalhe desses grafismos, com esses adesivos, parece que não encaixou muito bem. Então, de uma forma geral, os dois modelos me deixaram um pouco a desejar no quesito design. No entanto, isso pode ser algo muito pessoal. Aquilo que me agrada pode te agradar. Inclusive porque esse não é um detalhe decisivo para as características técnicas do equipamento. Ou seja, não vou influenciar de forma direta na questão de performance e tudo mais, a não ser na questão do seu gosto, obviamente. Mas acredito que esse é um detalhe importante também na hora de montar a sua bicicleta. Muita gente quer realmente algo que combine com o seu estilo de pedal, com a sua característica. Então é sempre muito bom a gente lembrar desses detalhes também, tá? Depois me fala aqui o que você acha desse grafismo aqui, que eu gostaria de saber. Se foi só eu que não curti muito ou você também não curtiu. Depois deixa nos comentários e bora pro próximo. Terceira opção, quadro Dvorak Tree Boost Tempered versão 2024. O Tree Boost da Dvorak também é um quadro de alumínio 6061, que possui uma caixa de direção cônica, é boost, obviamente, suporta pneus com largura de até 2,35 kg, já suporta canote com espessura de até 31,6 mm e o peso no quadro tamanho 15 é de aproximadamente 1,950 kg, podendo chegar até 2,100 kg no quadro tamanho 19, ou seja, fique atento, a sua escolha pode ter uma pequena variação de peso. Esse quadro eu preciso só destacar um detalhe muito interessante aqui. Eu particularmente não teria esse quadro como a principal escolha para eu montar uma bicicleta do zero no meu estilo de pedal. Por quê? Calma que você já vai entender. Ele possui um ângulo de caixa de direção de aproximadamente 71 graus. Com 71 graus de caixa de direção, é uma geometria considerada comfort. Para o meu estilo de pedal, não é muito o que eu busco sempre algo mais race, mais trail, que normalmente tem uma caixa de direção um pouco mais relaxada, um pouco mais aberta. E por isso eu vejo aqui duas situações. Se você se encaixa no perfil onde os seus objetivos é muito mais conforto, ou seja, não está tão relacionado à performance, então talvez você não vá se importar com isso, e se você gostou desse quadro, eu acredito que ele será uma excelente opção. Mas eu também vejo aqui uma outra situação onde foi um dos principais motivos de eu ter colocado ele na lista. Esse quadro é uma excelente opção também para quem está buscando montar uma gravel bike, por exemplo. Inclusive eu estou acompanhando de perto um projeto de um amigo meu que está montando uma gravel a partir de um quadro exatamente como esse. E foram justamente essas características desse quadro que chamaram a atenção dele. Eu já vi sim outras pessoas que já montaram gravel a partir de um quadro da Dvorak, que é uma excelente opção também. É um quadro de MTB, mas as características dele se encaixam para quem gosta de montar uma gravel. Então se você tem um projeto de uma gravel bike, por exemplo, ou se futuramente você quiser mudar para fazer algum tipo de teste, alguma experiência, aí já fica uma opção interessante. Então nesse caso, o ângulo de abertura da caixa de direção de 71 graus se encaixa perfeitamente, porque na minha opinião é um ângulo muito bom para uma gravel, por exemplo. Por isso esse é um dos principais motivos de eu colocar ele na lista, mas de qualquer forma não podemos tirar os méritos desse quadro, que inclusive tem um design muito bacana. Gosto bastante desse grafismo, que na minha opinião é sim muito interessante. Inclusive porque esse quadro tem até um preço justo, honesto, pelas qualidades e características dele. A média de preço desse quadro é de R$ 799 até R$ 899 reais. É um preço aproximado, tá bom, pessoal? Na verdade, todos os modelos aqui são aproximados, inclusive porque dependendo da época que você esteja assistindo esse vídeo, pode já ter mudado alguma coisa. Então não dá pra gente sempre falar, bater o martelo e dizer que custa tanto, porque não dá. É algo que pode variar aí de época para época e de vendedor para vendedor, como eu já expliquei para vocês. Bom,
Esse é mais um modelo. Se você gostou, já deixa o seu like. Mas calma que falta mais um modelo. Bora pro próximo. Quarta e última opção, quadro Ravanasca. O quadro Ravanasca também é um quadro em alumínio 661, com diferencial de cabeamento 100% interno, inclusive para canote retrátil. E segundo o fabricante, não é necessário nenhum tipo de ajuste ou qualquer tipo de adaptação, porque ele já vem com cabeamento próprio para você instalar um canote retrátil. Na minha opinião, isso por si só já é uma excelente vantagem. Ainda que você não queira utilizar um canote retrátil, isso é opcional, mas se você precisar, já tem essa opção. Muito bacana. Além disso, ele também possui uma geometria bastante atualizada, bem moderna, podemos dizer assim, com um ângulo de abertura de caixa de direção, que é cônica, de 68,5 graus. Uma excelente abertura numa caixa de direção que vai te oferecer não apenas um pouco mais de performance, principalmente em descidas ou trechos mais técnicos, mas até mesmo conforto. Outra informação importante é que o Ravanasca também já suporta pneus mais largos, com espessura de até 2,4. E além de possuir medidas para canote de 31,6, ele tem um peso aproximado de 1,760 kg por quadro tamanho 15, podendo chegar a pouco mais de 2 kg, cerca de 2,25 kg no quadro tamanho 21. Já o preço aproximado desse quadro é a partir de R$ 790. Existem outros anúncios que eu vi aí beirando próximo dos 900, mas a média de preço é essa, entre 790 até 800, 900 reais. É um preço bastante justo. Esse modelo, na minha opinião, é uma das melhores opções que nós temos aqui na nossa lista. Primeiro porque ele é um quadro bem recente, desenvolvido aí pelo fabricante. É um dos modelos que chegou no mercado realmente com características bem interessantes. Inclusive bem semelhante a um modelo anterior que talvez vocês já conheçam, que é o Rava Cave, que só não entrou nessa lista porque nós já temos aqui no canal um vídeo onde nós falamos em mais detalhes do Rava Cave. E para que não ficasse aqui dois modelos bem parecidos da mesma marca, eu resolvi não colocar ela aqui. Mas se você tiver interesse, basta acessar aqui nesse card para conferir também um pouquinho mais sobre o Rava Cave. No entanto, na minha opinião, o Ravanasca já traz todas as qualidades, as características que o Rava Cave, por exemplo, traz, e mais algumas outras características interessantes, como por exemplo, ele é sim um pouco mais leve, ele já tem aqui rota 100% garantida para canote retrátil, coisa que o Rava Cave não tem, por exemplo. Portanto, eu achei muito mais sensato permanecer na lista este modelo. Mas obviamente que talvez você tenha uma opinião diferente e tá tudo certo. Até porque, na minha opinião, ambos são excelentes modelos. Só que para hoje eu escolhi esse modelo aqui. Então o Rava Cave é sim um quadro que, na minha opinião, pode te trazer um excelente custo-benefício. Principalmente para você que vai montar uma bike do zero com tecnologia Boost e tá a fim de ir investindo aos poucos para montar uma bike até com um pouco mais de performance. Dá para fazer sim. Detalhe importante, que inclusive já mencionei de outros modelos aqui, é que esse aqui também é um modelo indicado para grupo single, ou seja, é indicado para você utilizar apenas uma coroa. Como vocês podem ver, ele nem tem aqui a opção para que você encaixe, por exemplo, um câmbio dianteiro. Então já é importante esse detalhe aqui. Mas para quem está buscando um pouquinho mais de performance, talvez nesse momento não esteja pensando em colocar realmente duas coroas, então ele acaba sendo sim uma boa opção aqui para o seu projeto. Bom galera, a intenção desse vídeo aqui não é simplesmente dizer o que você tem que comprar, e sim mostrar algumas opções para você que estava na dúvida, para você que estava pesquisando sobre modelos de quadros que tenham essa característica. Existem outros modelos no mercado que inclusive são bem mais acessíveis do que esses, mas não tem as mesmas características. Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando quadros mais acessíveis, se vocês quiserem conferir, também está aqui na descrição e aqui nesse card, pode conferir ali também caso você tenha interesse. Mas por hoje, esses eram os modelos que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, mas eu quero pedir a sua contribuição aqui. O que você pode contribuir com o material que eu postei aqui? Tem alguma característica de algum modelo aqui que não se encaixou muito bem e você discorda? Deixa nos comentários. Mais importante que isso, você tem alguma sugestão? Tem algum modelo para sugerir que poderia ter entrado nessa lista? Como eu disse, existem vários modelos que eu realmente deixei de fora, mas eu quero saber qual a opinião de vocês. Aí a gente coloca nos comentários. Quem sabe rola uma segunda parte desse vídeo, uma continuação com os modelos que vocês sugerirem também. Fechou? Então aproveita e já participa aqui. Agora, se esse vídeo realmente te ajudou, é hora de vocês ajudarem aqui o nosso canal, que é muito simples. Basta você deixar o seu like, para você não custa nada, mas representa muita coisa aqui para o nosso trabalho. Além disso, é muito fácil também você verificar a sua inscrição aí no canal, né?
Caso ainda não seja inscrito, já aproveita para se inscrever, porque o seu lugar é aqui. Bom, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.